satisfação muito grande estarmos novamente aqui na Casa dos Missionários, os Missionários da Luz, somos nós, né? E aqui abrigados nesse espaço. Agradecer a casa pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos com os irmãos. É um privilégio, é uma honra e um compromisso também grandioso de trazer a mensagem da noite para os irmãos, para os teleouvintes, para os nossos irmãos das mídias sociais que também nos acompanham. Boa noite, que possamos aproveitar bastante esse momento, buscando de alguma forma esquecer os nossos compromissos, as nossas atividades outros, porque agora nosso coração pode pertencer somente a Jesus, elevar o nosso pensamento a Deus e buscar aproveitar ao máximo o que esse momento pode nos oferecer. Além das palavras que vão ser proferidas aqui, os espíritos amigos, anjos e guardiões dos nossos guias, os mentores da casa, dos trabalhos, também nos assistem nesses momentos, promovendo muitas curas, curas físicas, curas psíquicas, curas psicológicas, aliviando as nossas dores, os nossos miasmas, dissipando as nossas formas de pensamento, aquelas que nos perturbam, que nos acompanham. Os espíritos amigos fazem esse trabalho também. Como foi tocada na questão, na prece de abertura, desse momento que nós estamos passando, que a humanidade inteira passa, momento inédito para a grande maioria de nós, pouquíssimos mesmo, tivemos a possibilidade de passar uma segunda vez por uma pandemia, mas o momento de nós, então, unirmos esforços, unirmos forças, unirmos intenções, no sentido de superar esse momento. É isso que o planeta vem demonstrando, e acreditamos que essa seja a vontade do nosso Pai. Ao invés dos filhos ficarem se desentendendo entre si, a gente encontra um problema coletivo que obriga os filhos, que obriga os irmãos a se unir para enfrentar um inimigo comum. Então é um momento que nós vemos a humanidade toda com um direcionamento, superar esse momento. E das formas possíveis, cada um dentro da sua competência, dentro da sua capacidade, considerando que todos nós ainda somos espíritos muito pequeninos, muito jovens, portanto, ainda com muitas dificuldades de superar as nossas tendências pretéritas, essas tendências que nós arrastamos por milênios. Eu estou falando do egoísmo, do orgulho, da vaidade, dessa condição de querer aparecer, que nós vemos disputas inúteis e disputas pueris, para ver quem fez a melhor vacina, mais eficiente, quem vai vacinar primeiro. São coisas pueris, coisas muito jovens, muito infantis, mas o benefício é para toda a humanidade. Isso que nós devemos considerar. Então, nesse momento, nós gostaríamos de trazer para os irmãos uma palavra de esperança. Essa a proposta da noite, conversar com os irmãos sobre a esperança. O que seria, O que seria essa esperança? Por que nós devemos ter esperança? Pode parecer uma palavra vaga, acredito que muitos de nós ainda não refletimos, a importância da esperança e o que é a esperança. Como nós gostamos assim, de partir de uma base, um senso comum, do que nós estamos falando, se nós vamos nos ater a uma palavra, todo o significado que ela carrega, nós fomos no dicionário buscar a definição de esperança, para ver o que é esperança. E o dicionário, base comum para nós, diz que esperança é a confiança de que algo bom acontecerá. Aí traz um exemplo. Esperança de se curar. Outra definição. Crença de que um desejo se torne realidade. Esperança de casar. Está no dicionário, tá, gente? Tá. Figurado, no sentido figurado. Algo ou alguém que é alvo de uma expectativa, Aquela pessoa é a nossa esperança. Então, para nós termos uma ideia do que as pessoas pensam que seja a esperança. Na verdade, por ser um sentimento, mais toca a cada um individualmente. Cada um tem mais ou menos esperança. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, não poderia deixar de ser, toca nessa questão. Nós temos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo que vai nos falar da esperança. O capítulo 19 é a fé que transporta montanhas. Lá no item 11, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. O item 11, o Espírito
protetor, denominado José, que se denominou José, traz lá o item: fé, mãe da esperança e da caridade. Fé, mãe da esperança e da caridade. É aí que a esperança vai aparecer no contexto para nós, que o Espírito José vai nos explicar, vai traduzir para nós. Só um parágrafo no qual ele vai tocar na questão da esperança, tá, meus irmãos? O que o Espírito José nos diz? A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Esperança e caridade, consequências da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que sustenta a esperança de se verem cumpridas as promessas do Senhor? Porque se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que vos dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E, por conseguinte, que amor? Então, o Espírito protetor, ele nos coloca essa condição de que a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. Para nós, à medida que nós buscamos desenvolver essa questão, fica meio nossa limitação natural, temos que reconhecer, diferenciar fé de esperança. Parece muito próximo, né? Eu tenho fé que vai dar certo. Isso é esperança? É fé ou é esperança isso daí? Então, fé nós encontramos como definição assim: a fé é uma certeza, né? Como diz a definição que Allan Kardec nos traz, fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão de frente em todas as épocas da humanidade. Nossa fé é uma fé raciocinada. Então essa é uma definição de fé. Esperança, tá? Aqui é a definição que o Espírito José nos trouxe e que o dicionário também nos trouxe, aquela confiança de que algo bom acontecerá. Então, para diferenciar fé de esperança, nós pegamos um exemplo, bem ou mal nos serviu, né? Todos nós, né, fé naquele sentido de certeza, vamos, em vez de usar fé, usar a palavra certeza. Então, todos nós temos a certeza que nós vamos morrer, não é? Todos temos a certeza que nós vamos morrer. Só que nós temos a esperança de que seja daqui a bastante tempo, né? Esperança que seja daqui a bastante tempo. Então, é uma esperança, né? Nós temos uma certeza, vamos morrer, e uma esperança de que seja daqui, né, muito tempo, daqui a bastante tempo. Então, para fazer essa diferenciação de fé e esperança. Então, esperança de que algo bom aconteça. E é o que nós precisamos nutrir nesses momentos em que nós vemos grande parte da humanidade cultivando ansiedades, medos, e daí toda uma série de consequências advindas dessa situação. Quando nós cultivamos ansiedades, medos, fobias, o nosso sistema orgânico ele deixa de funcionar adequadamente. Estou falando da produção de hormônios, de enzimas, a produção de substâncias neuroativas, neuropsíquicas, neuroquímicas que desregulam o funcionamento do nosso corpo. O medo faz coisas, o medo nunca foi bom para você. Ansiedade vão gerar consequências desastrosas. Se nós, ao invés de alimentarmos sentimentos negativos, alimentarmos sentimentos positivos, né? E nós temos subsídios para isso, a doutrina espírita nos dá muitos subsídios, subsídios de sobra para nós termos muita esperança. Nós podemos trazer a figura de Jesus, de tudo que o Mestre Jesus falou, né? O Mestre Jesus nos trouxe exemplos para tudo, referências para tudo. Nós vamos ver lá no livro denominado O Monge o Executivo. Não é um livro espírita, é um livro para executivos, é um livro para treinamento de executivos. Ele traz Jesus como referência, e realmente Jesus trouxe subsídios para todas as situações da nossa vida. E podemos, né, resumir, Jesus veio trazer a lei do amor. Mas o que nós entendemos de amor? Muito pouco, né, meus irmãos? No caminho do amor nós entendemos muito pouco ainda, progredimos muito pouco, principalmente por causa do nosso egoísmo, né? Todos nós temos mais ou menos egoísmo e somos mais ou menos egocentrados, né? Pensamos mais em nós, e primeiro em nós e depois em nós. Grande parte da humanidade está nessa condição. Mas progredimos pouco nessa condição da amorosidade que Jesus veio nos trazer. Agora, se tem uma condição que cativou as
pessoas que escutaram, que viram Jesus, além naturalmente do magnetismo pessoal que ele tinha, que ele tem, e que até hoje nos cativa para com Jesus, é a esperança. Todos os que iam buscar o Mestre Jesus há 2000 anos, quando ele esteve aqui, tinham esperança de que receberiam alguma coisa de Jesus, tinham esperança de que iam escutar alguma coisa, receber uma cura, ser de alguma forma beneficiados. Senão, naturalmente, não iam buscar o contato com o Mestre Jesus, não iam buscar escutá-lo. E hoje, naturalmente, o que nós estamos fazendo aqui na Casa Espírita é a mesma condição, né? Nós viemos aqui, trouxemos a nossa esperança de encontrarmos aqui subsídios para, ao sairmos daqui, estarmos melhores do que quando aqui chegamos. É a proposta. Querendo ou não, ninguém vem aqui por automatismo, por falta do que fazer. Alguns seguramente vêm por desespero. Não estou dizendo que é a situação de hoje, mas muitos irmãos buscam a Casa Espírita em situação de desespero, também levando a esperança de encontrar refrigério para o seu coração, refrigério para as suas preocupações. E isso os espíritos amigos nos trazem. Esperança, nós jamais podemos perder a esperança, mesmo aqueles que questões que não vale a pena comentar, dizem que não tenho mais esperança, né? Mentira, balela, claro que tem esperança. É a esperança que nos mantém acordando todos os dias, indo deitar na expectativa do dia seguinte. Não alimento nenhuma expectativa positiva. Pode falar da boca para fora, intimamente nós temos uma expectativa positiva. É o que nos faz sair de casa todos os dias, sair da cama, é o que nos faz nos alimentarmos. Eu me alimento para continuar vivo, encarnado, na esperança e na expectativa de que alguma coisa boa aconteça. E nesse quesito, que a doutrina espírita nos traz, tá, na condição da fé raciocinada, naturalmente nós temos motivos de termos a esperança raciocinada. Por que eu devo ter uma esperança calcada na lógica, calcada na razão? Porque é uma esperança que pode, né, convencer aos meus irmãos, aqueles que nós encontramos ao longo do caminho, né? Eu perdi minhas esperanças, eu estou sem esperança. Então, nós podemos levar essa palavra de conforto, de consolo, de esperança, por intermédio do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, sob a forma de subsídios. Dentre os muitos, para não dizer toda a doutrina espírita, né? Dentre os muitos, nós optamos por falar com os irmãos, dentre outras coisas, sobre o planejamento reencarnatório. É a questão abordada no item 258 do Livro dos Espíritos. Nós gostamos de trazer referência para que os irmãos, né, que têm boa memória, se lembrem, cheguem em casa, deem uma lidinha, ou então quando forem conversar com alguém, entregar esse subsídio, né? Eu não tenho mais esperança. Meu irmão, pega o Livro dos Espíritos, tu encontra na internet, dá uma olhadinha na questão 258. Ela vai dizer o quê? Que nós não fomos criados e jogados no universo. Nós não chegamos aqui para encarnar aleatoriamente, por falta do que fazer. Nós não caímos, né, naquela casa em que nós nascemos, na maternidade, por acaso. Poderia ser qualquer uma? Não poderia ser qualquer uma. Teria que ser aquela. Teria que ser naquela família. Tem que ser. Eu tinha que ser filho dos meus pais. Minhas filhas teriam que ser minhas filhas. Mas um pouquinho adiante nós vamos entrar na questão do livre-arbítrio também, para entender como essas questões funcionam, tá, meus filhos? Mas a questão 258, ela diz o seguinte: quando na erraticidade, isso vale também para os desencarnados, né? Os que estão presentes, porque eles agora têm inclusive mais subsídios para, em olhando para a vida que tiveram enquanto estavam encarnados, perceber que tudo teve, todos os acontecimentos não foram fortuitos, não foram por acaso. Havia uma sequência, uma condição inteligente permeando os fatos, os acontecimentos que se dão na nossa vida. Questão 258 diz: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Quer dizer, antes de reencarnar, nós sabemos o que vai acontecer conosco quando nós encarnarmos? O que dizem os espíritos, né? Ele próprio, o reencarnante, aquele que vai reencarnar, né?
Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Quer dizer, aqueles, né, todos nós, né, na verdade existe uma estratificação, né, nós participamos do planejamento reencarnatório, as coisas que vão nos acontecer aqui. Quando os espíritos falam, essa condição é preciso interpretar. É uma questão, dentre outras várias, é importante ler essa questão, as que antecedem ela e as que sucedem essa questão 258, para ter um entendimento mais dilatado, tá, meus irmãos? Resumindo, né, nós colocamos para os irmãos, não está previsto, né, que eu, ao reencarnar, vou ter uma unha encravada, tá? Vou ter uma dor de dente, vou ter um dedo destroncado, tá? Essas minúcias, esses detalhes não estão previstos, tá? Seria muito um detalhamento desnecessário e inútil. O que existe nessa previsão reencarnatória, né? É onde eu vou nascer, por intermédio, quem vão ser os meus pais, que filhos eu vou ter, que profissão eu vou ter, como é que vai ser a minha saúde, qual o trabalho que eu vou ter, né? Que eventos excepcionais vão acontecer na minha vida. Esse planejamento existe, tá? Não quer dizer que não possa haver alteração nesse planejamento reencarnatório, que nós nascemos com um plano, todos nós nascemos com um plano, tá? Quando eu falei em estratificação, para considerar, às vezes eu uso um exemplo assim meio um pouquinho mais pesado, que é para facilitar o entendimento, tá, meus irmãos? O cachorro não nasce com planejamento reencarnatório, tá? O cachorrinho não precisa de planejamento reencarnatório, a vaca, não sei onde, os bichinhos não precisam de planejamento reencarnatório, eles não têm a consciência desperta ainda, né? Os seres muito primitivos, seres humanos muito primitivos, também não precisam de um planejamento reencarnatório. Quanto mais primitivo, menos detalhado é o planejamento reencarnatório, né? Perceberam que ele fala que o próprio Espírito escolhe o gênero das provas. Nós escolhemos o gênero das provas, né? No planejamento, né? No meu planejamento reencarnatório, eu escolhi a prova da riqueza, por exemplo, né? Eu escolhi a prova da riqueza, né? Da falta de riqueza, né? Então eu não tenho do que reclamar, né? Optei por essa condição. Nós podemos escolher a prova da riqueza. Olha, prova é uma aprovação. Podemos escolher a prova da riqueza? Podemos. Todos nós vamos ter que passar pela prova da riqueza. Todos nós vamos ter que passar. Então é gênero, né? É o tipo de prova da riqueza, né? Não fala se a riqueza vai ser poços de petróleo, vai ser dólares, vai ser barras de ouro, vai ser investimentos financeiros, vai ser imóveis, vai ser, né, agronegócio. Esse detalhe é detalhe, né? Mas fala que vai ter que passar pela prova da riqueza, né? Nós pegamos a prova da riqueza como qualquer uma outra. Se nós, né, quisermos estudar a questão da prova da riqueza, nós temos na obra O Céu e o Inferno, segunda parte, né? A obra Céu e Inferno é uma das 5 obras que Allan Kardec nos trouxe, que os Espíritos nos trouxeram. A segunda parte dessa obra, O Céu e o Inferno, tem o depoimento dos Espíritos. Allan Kardec, brilhantemente, colocou em maior quantidade que por primeiro o depoimento dos Espíritos felizes. Então, nessa segunda parte do livro O Céu e o Inferno, depoimento de Espíritos, em maior quantidade por primeiro, Espíritos felizes. E nós lá vamos encontrar o depoimento da Condessa Paula, por exemplo, né? Apenas um exemplo. Condessa Paula, sangue nobre e bem conceituada, desencarnou jovem, 36 anos que ela desencarnou. E todo mundo lamentou, por que Deus leva essas pessoas boas? Que ela era a caridade em pessoa, além de ser rica, nobre, ela ajudava muitas pessoas. Do que os outros nobres gastavam, ela conseguia gastar muito menos, e o que sobrava ela destinava para ajudar as pessoas. E desencarnou muito jovem, né? 36 anos. E lá, aproximadamente 10 anos após a encarnação dela, ela foi chamada numa reunião mediúnica. Alguém lembrou dela? A Condessa Paula, como ela está? Aí ela vem dar o depoimento dela. Ela diz que está muito bem e que ela se encontra entre os espíritos felizes e que as ocupações deles, em mundos superiores, e dentre as ocupações deles, estão o cuidado para conosco. Olha, alimentando a chama da nossa esperança. E ela nos dá um conselho muito sábio. Diz, olha,
Deixa para escolher a prova da riqueza mais para diante, que é uma prova muito difícil. Tá? Então, só para aqueles que ainda pensam em passar pela prova da riqueza, né? Deixa um pouquinho mais para diante também, quando nós tivermos mais sabedoria para lidar com a riqueza, porque a riqueza abre portas muitas vezes que conduzem a abismos. Né? Então, é importante nós termos o entendimento de que o nosso planejamento reencarnatório, no qual nós participamos, eu digo nós porque nós temos um entendimento mais desenvolvido da vida, estamos numa casa espírita, numa doutrina que chama a nossa razão. Então nós seguramente participamos do nosso planejamento reencarnatório. E as dificuldades que nós passamos, fomos nós que escolhemos. Por quê? Porque todos nós fomos criados com uma determinação, com um determinado fim, com um determinado objetivo. Todos nós vamos ser espíritos puros, todos nós vamos ser espíritos felizes, todos nós vamos ser espíritos elevados. Para chegarmos à condição de espíritos superiores, nós precisamos passar pelas dificuldades, né? Superar as dificuldades. Aqueles de nós que têm dificuldade, né? Entre as muitas que nós temos no planeta de provas e expiações, não há uma pessoa dentre nós que não tenha dificuldades. Podemos chamar de problemas, podemos chamar de obstáculos, todos nós temos. Se não estivéssemos, não estaríamos aqui reencarnados. Ou desencarnados e ainda vivendo no planeta Terra. Todas as nossas dificuldades, elas existem, se apresentam para nós para serem superadas, e todas são superáveis. Prova disso é o Mestre Jesus, né? Quando falaram para ele, né? Questionaram das coisas que ele fazia, ele disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais, né? Ele é um espírito perfeito, ele se colocou naquela condição. Olha, o que vocês estão passando eu já passei, né? Tenho esperança, vocês vão conseguir vão conseguir galgar, chegar a mundos superiores. E vamos ver que nosso entendimento, uma das condições mais fortes que o Mestre Jesus nos trouxe, a esperança, todas as lições dele. Os que antecederam ao Mestre Jesus, os que vieram depois do Mestre Jesus. Paulo de Tarso, de perseguidor a seguidor e divulgador da doutrina do cristianismo nos primeiros tempos, né? Enfrentou enormes dificuldades, superou todas, foi o apóstolo dos gentios, fazendo o quê? Divulgando o Cristo, alimentando, acordando a esperança no coração das pessoas, no momento que era muito mais difícil, havia perseguições religiosas. O próprio Paulo foi condenado à morte. Nós nunca estivemos sozinhos, a humanidade sempre teve um apóstolo cristão, um apóstolo do Cristo, para deixar essa chama da esperança acesa nos nossos corações. Nós vamos ver, aproximadamente 1000 anos, pouco mais de 1000 anos depois da vinda do Mestre Jesus, chega para nós Francisco de Assis, filho de um mercador riquíssimo lá da cidade de Assis, na Itália. Francisco abandona inclusive as vestes, né? As vestes que ele tinha, para usar um saco de aninhagem, um saco de transporte de grãos. Era a vestimenta que ele tinha. Abandonou toda a riqueza material para se dedicar às pessoas e trouxe uma nova doutrina de amor aos animais, de amor às pessoas, mendigava para ajudar as pessoas, ele que não tinha nada para si. Ele criou uma nova condição, trouxe uma nova condição para o planeta, a pedido do Mestre Jesus. O Mestre Jesus pediu para o apóstolo João, que foi o João Evangelista, para retornar, e retornou como Francisco de Assis, para reacender a chama do cristianismo, porque as pessoas estavam chegando naquela condição de desesperança. E aí Francisco, jovem, pobre, fez o que fez, é para a nossa esperança, né? Se o cidadão na condição dele, pobreza material extrema, pôde fazer o que ele fez, nós também podemos fazer. Não temos a evolução que Francisco tem, mas nós temos o dom da palavra. Todos nós podemos falar, todos nós podemos dar um tapinha nas costas do nosso amigo, do nosso irmão, dizer: olha, vamos ter esperança, isso que nós estamos passando, isso que nós estamos enfrentando, também vai passar. O Chico Xavier também nos traz essa condição, quando ele estava numa situação muito aflitiva, muito desesperançado, assim, ele pediu, se eu não me engano, foi para Bezerra de Menezes, disse: olha, pede para Maria de Nazaré um socorro para mim, eu não estou aguentando, estou com muita dificuldade. E aí foi, se eu não me engano, foi Bezerra de Menezes, depois de alguns dias, uma semana, né, aproximadamente, ele volta com uma mensagem de Maria para Chico Xavier.
E aí, o Chico, né, o que ela falou? Ela diz o seguinte: isso também vai passar. Né? Essa história é bastante conhecida, ou seja, é um consolo, um alento para todos nós. Todas as dificuldades que nós estamos passando, isso também vai passar. Meus irmãos, eu não quero dizer que nós vamos superar todas as dificuldades, que tem dificuldades que existem para não serem superadas. Tem dificuldades que estão ali para testar a nossa resignação, quer dizer, submissão à vontade de Deus. Tem obstáculos que são transponíveis e tem obstáculos que não são transponíveis. Se eu não posso com isso, eu não consigo enfrentar, eu não sei como superar, resignação. Vamos nos conformar com a situação e aguardar o momento que vem a inspiração, ou o momento que as coisas melhorem, para superar aquela condição. Então, resignação é uma virtude a ser desenvolvida. A pessoa que é resignada sofre menos, porque ela tem, além da esperança, a certeza na misericórdia de Deus. Resignação. Outra condição é o tal do estoicismo. Nós escutamos falar, vamos pesquisar. O estoicismo é aquela indiferença moral e material para com as dificuldades. Dificuldades materiais. Sou indiferente para com as dificuldades materiais. Inferioridade das pessoas, agressividade, preconceito, Sou indiferente para com essas condições. Não me atingem, não me afetam. Estoicismo, quer dizer, é aquela história antiga, nós sabemos, Altamiro? Bom cabrito não berra. Os antigos falavam isso, bom cabrito não berra, a gente sabe, Vamos sofrer com resignação, se é para sofrer, vamos sofrer com resignação, porque vai passar. E entender que o único que foi injustiçado nesse planeta foi o Mestre Jesus. Todos nós temos dívidas a saldar, todos nós temos obstáculos, dificuldades a superar. Então, tudo isso está no bojo da nossa reencarnação, esse planejamento reencarnatório. Essa chave, esse entendimento nos dá a chave para nos mantermos esperançosos, com a esperança de que tudo que me acontece é para o meu bem. E isso também está subsidiado no outro entendimento que nós também gostaríamos de trazer para os irmãos. É a condição que, acredito, a maioria, se não todos, já escutaram falar na providência divina. A providência divina nos diz da solicitude dos cuidados de Deus para conosco. É preciso estudar, meus irmãos? Porque jogado dessa condição, Deus cuida de nós. Muitos vão duvidar. Deus Ele é criador do universo, Ele não tem tempo para olhar para mim, Ele não vai olhar para mim, eu sou muito pequenininho, eu sou um entre 7 bilhões desse planeta, quando há trilhões de outros seres humanos. Por que em outros planetas, e desencarnados também, por que Deus vai olhar para mim? Por que Deus vai olhar por mim? Por que Deus vai me atender? Quando nós formos estudar essa questão, meus irmãos, logo no começo do livro dos Espíritos, nos trazem os atributos da divindade, ou seja, os atributos de Deus. Dentre os atributos de Deus está a onipresença e onisciência, quer dizer, Deus está presente em tudo. Eu sou parte do corpo de Deus? Não sou parte do corpo de Deus. Deus está presente, está aqui do meu lado, está dentro de mim, está ao mesmo tempo com todos nós, com todas as criaturas, com as pedrinhas que foram criadas, com cada plantinha, com cada vírus, com cada bactéria, com cada micróbio. Deus está presente porque Ele é onipresente. E Ele também é onisciente, quer dizer, Ele tem consciência de tudo que está acontecendo o tempo todo. Nós não temos condição de entender isso, porque nós não temos essa condição de estarmos presentes em vários locais e de termos consciência das coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas é que nós somos seres limitados, estamos muito no começo do nosso processo evolutivo, meus irmãos? Se nos dizem que Deus é onipresente, onisciente, onde estão, Como é que eu posso entender isso? Nós vamos encontrar a explicação para a onipresença e para a onisciência de Deus, buscando subsidiar a questão da esperança de que Deus nos assiste, nos ampara o tempo todo, permanentemente, abstraindo, tirando aquele nosso entendimento, o nosso entendimento natural da situação que nós vivemos.
se eu quiser falar com o governador, se eu quiser falar com o presidente da Bolívia, se eu quiser falar com o presidente do Brasil, se eu quiser falar com o presidente dos Estados Unidos, não vão nos receber. Olha, tem que marcar audiência para daqui a uns 4 ou 5 anos. E talvez ele adie porque tenha compromissos mais importantes. Esse entendimento nós temos. Isso acontece. Isso acontece. Por quê? Porque o governador, o presidente, o deputado, o senador, eles são pessoas como nós, são limitados, eles não têm onipresença e onisciência. Eles não têm como atender toda a gama de eleitores. Não há como. Deus tem condição de nos atender a todos permanentemente. Isso é a providência divina. A providência divina, nós vamos encontrar explicações lógicas e racionais nesse livro. O último livro que Allan Kardec nos trouxe é a Gênese, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2. No capítulo 2 vai nos falar da providência. Um pequeno trecho, tá, meus irmãos? A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. E aí nós vamos destacar o começo. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Solicitude, meus irmãos, é alguma coisa a mais do que cuidado. Deus não só nos cuida, Ele é solícito para conosco. Ele sabe aquilo que nós ignoramos de nós mesmos. As nossas dores, as nossas chagas morais, as nossas dores psicológicas, psíquicas, as perturbações, as obsessões, as nossas tendências, o que nós queremos negar de nós mesmos. Deus conhece tudo, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Como é possível isso, meus irmãos? Essa parte daqui, capítulo 2, item 20 da Gênesis, tá? Tem explicações assim fantásticas. Diz assim, faz uma analogia, né? Não tá aqui, mas nós encontramos, dá para montar um entendimento. Né? O nosso cérebro, né? O nosso pensamento reside no cérebro, né? Tudo acontece no cérebro. Se eu estou caminhando descalço e piso numa brasa, o meu pé sai de cima da brasa por vontade própria? Não. Né? Tem sensores de calor, de pressão, né? Sensores nervosos que estão ligados ao meu cérebro, ao meu pé. Então, quando eu piso numa brasa, né? Esse sensor avisa para o cérebro, né? Olha, tem uma brasa ali. Aí o cérebro que diz, sai daí, te arranca daí. A gente puxa o pé, que o pé não faz isso sozinho. Pô, parece, né? Pisou, a gente tira o pé. A gente tira o pé não sai sozinho. Então, o cérebro está ciente de tudo que está acontecendo no nosso corpo, né? E nós não ficamos o tempo inteiro, né? Estou pisando aqui, eu estou pisando ali, estou pisando aqui, eu estou pisando ali, estou com coceira aqui, eu estou, né? Pressão, calor, frio, a gente não fica tudo isso, né? A gente pega as coisas que estão acontecendo quando é importante nós tomarmos alguma atitude com aquela relação, né? Aquela condição. Então, Deus seria esta condição. É feita essa analogia. Deus não é espírito, tá? Os próprios espíritos nos explicam isso, né? Que Deus criou espírito e matéria, né? Então no universo existe espírito, matéria e acima de tudo Deus, né? Deus ele não é espírito, é uma condição diferenciada, tá? Quando diz que ele preside a tudo, como isso é possível? Bom, como é que os irmãos estão me escutando? Né? Se nós estivéssemos na Lua, estivéssemos no Sol, estivéssemos num outro local, né? Eu estaria aqui, né? Mexendo a boca e os irmãos não estariam escutando. Por quê? Porque não temos o ar, né? O que é o som? Né? É o ar passando pelas minhas cordas vocais, ferindo, fazendo vibrar o ar em ondas de choque, alcançando o tímpano, o ouvido dos irmãos. Assim os irmãos escutam, né? Então, fora do planeta Terra não dá para nós conversarmos, né? Porque não tem o ar. Mas nós espíritas sabemos que existe um fluido cósmico universal. Isso nós encontramos em todas as obras, tá, meus irmãos? Fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, a nossa ciência ainda não consegue detectar, porque não tem aparelhamento para o fluido cósmico, para detectar o fluido cósmico universal. Nós já progredimos muito. A ciência já sabe que o átomo não é tão átomo assim, né? A palavra átomo quer dizer não divisível, mas a ciência já consegue dividir o átomo em, né, mais de uma centena de partículas subatômicas. Mas o que compõe essas partículas subatômicas? São feitas de quê?
né, são feitas, né? Então existem teorias, porque não há uma instrumentação para comprovar, né, de que são feitas as partículas subatômicas. Nós sabemos que tudo que existe são modificações do fluido cósmico universal. É o fluido cósmico universal, a eletricidade é uma alteração do fluido cósmico universal. O magnetismo, que faz a Terra e a Lua permanecerem em equilíbrio, né? A Terra continua atraindo a Lua, que vai girando em torno da Terra, que gira em torno do Sol, né? Isso é força magnética, isso é fluido cósmico universal transformado em força magnética. A nossa ciência, quando fotografava as galáxias, enxergava elas pela ótica. Aí fizeram a experimentação de fotografar as mesmas galáxias com um tipo de raio-x, máquina fotográfica de raio-x, alguma coisa assim. Não tenho a lembrança precisa agora, mas conseguiram detectar que as galáxias, as mesmas que eram fotografadas só opticamente, elas eram 3 vezes maiores do que apareciam na foto comum, na foto de pixel. E como 3 vezes maior, né? É a tal da matéria escura, substância escura, que a ciência não sabe o que é. Tá? Sabe que existe, abunda no universo, em muito maior quantidade do que a matéria que nós conhecemos, mas não sabe o que é. Isso é matéria escura, né? Isso é uma modificação do fluido cósmico universal. O que eu quero dizer para os irmãos é que esse fluido cósmico universal, ele existe em todo o universo. E o que o ar é para nós, podemos conversar e escutar, o fluido cósmico universal é para o nosso pensamento. Nós, quando desencarnados, nós nos comunicamos pelo pensamento. E o veículo não é o ar, é o fluido cósmico universal. Então, a Gênese vai fazer essa analogia. Imaginemos que esse fluido, que a tudo permeia, está ligado ao Criador. Tudo que acontece, nosso corpo é feito de fluido cósmico universal alterado, tudo que existe no universo é manifestação, tem esse fluido cósmico universal. Imaginemos esse fluido inteligente, que sente, e todos ligados, todo esse fluido ligado ao Criador. É aquela mesma condição do o nosso pé respondendo ao comando do cérebro para tirar. Né? Como é que eu sei que tem uma brasa? É o cérebro que sente a dor. Né? Envia o comando, recebe o comando, envia o comando. É presente, onipresente o nosso cérebro para o nosso corpo. Onisciente o nosso cérebro e o nosso corpo. Assim Deus, meus irmãos. É assim que Deus é onisciente e onipresente. Então, eu quero com isso dizer que Deus sabe tudo, conhece tudo, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Deus, Ele ama e sente. É o que nos dizem os Espíritos. Ele ama e sente. Isso está bastante, um pouco além do nosso entendimento. Jesus nos dá o entendimento de que Pai é esse, que Deus é esse, na parábola do filho pródigo. Isso é uma parábola para ser estudada. Né? O que está lá? O que nós encontramos na parábola do filho pródigo? Né? O filho, né? Que quer conhecer o mundo, sai para conhecer o mundo, leva parte da herança dele, por inexperiência perde tudo, faz o que tinha de errado para fazer, mas aprende muito, e quando retorna para casa para trabalhar como empregado, o que faz o pai do filho pródigo? Ele não fica de braços cruzados lá, né? Olhando, eu te falo, eu sabia, né? Como nós faríamos, né? Deus, né? O que fala Jesus? O pai vai correndo em direção ao filho, coloca o anel no dedo dele, coloca uma capa nele, abraça ele e chama, né? Manda, né? Sacrificar um novilho e fazer uma festa, porque o filho está retornando a casa. Olha a alegria desse pai. Um pai se dirigindo a um filho ingrato, perdulário, irresponsável, se dirigindo com amorosidade, chamando ele de volta, chamando os amigos para festejar. Essa é a analogia, esse é o paralelo que o Mestre Jesus, a ideia que o Mestre Jesus quis nos dar de Deus. Deus é esse ser, como fala na Gênesis, solícito para com as criaturas. Deus nos ama, nos quer junto a Ele. E depende de nós, então, abrirmos o nosso coração, nos elevando em prece e dizermos, né? Seja feita a vossa vontade, meu Pai, na terra como no céu, porque Ele sabe de tudo que acontece conosco. Nos ama e sente por nós, sente conosco e quer o melhor para nós. Meus irmãos, isso é subsídio para a nossa esperança, se não para a nossa certeza de que nós estamos muito bem cuidados. O Criador do Universo olha por nós permanentemente, para cada um de nós, para os nossos irmãos,
A nossa vida não se encerra na carne, nós estamos aqui somente de passagem. Muito breve a nossa passagem aqui, que nós possamos aproveitar cada momento, cada instante, na presença de Deus, nosso Pai, que nos ama e sente por nós, sentimento que nós ainda não conhecemos, não conseguimos alcançar, mas nós estamos muito bem cuidados. Que Deus nos ampare, que Deus nos proteja, que nós possamos sentir esse amparo e proteção em cada instante da nossa existência, porque conviver com Deus, conviver com Jesus, é uma vida muito mais feliz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que os irmãos possam sair daqui melhores do que quando aqui chegaram e, quando possível, estender a chama da esperança por onde estiverem, a fim de melhorar a psicosfera do nosso planeta tão necessitado. Muito obrigado, meus irmãos.